Bem, eu acho que você sabe o que é um paradoxo, certo? Se não sabe, os paradoxos são uma figura de linguagem com a ideia contraditória, podendo conter 3 tipos específicos de paradoxo: o paradoxo verídico, o paradoxo condicional e o paradoxo falsídico. Mas, deixando o lado didático de lado, eu quero mostrar a minha linha de raciocínio com alguns paradoxos e o que eu acho deles. Vamos começar pelo paradoxo de Bootstrap. O paradoxo consiste em um fã de Beethoven levar as partituras do Beethoven para a época do passado, mas ele descobre que o Beethoven nunca existiu. Mas se o Beethoven nunca existiu, como ele tinha as partituras para poder voltar no tempo? Assim, entrando em um paradoxo que ele era, mas não era o Beethoven, ou ele sempre foi o Beethoven. Outro paradoxo que acaba sendo bem famoso e que pega bastante seria o paradoxo do avô, aquele famoso paradoxo em que, se eu voltar no tempo e matar meu avô, eu nunca vou ter existido para ter voltado no tempo, mas se eu nunca voltei no tempo, meu avô está vivo, e se ele está vivo, eu nasci para poder voltar no tempo e tentar matar meu avô, assim criando um loop temporal. Mas quando eu vejo qualquer paradoxo que envolve loop temporal ou viagem no tempo, na minha cabeça ele é desconexo, ele é só racional, ele não chega a ser um paradoxo prático. Por que ele não chega a ser prático? Um paradoxo prático é algo que eu possa fazer. Como todo mundo sabe, é impossível a volta no tempo. O ser humano consegue viajar no tempo, mas para o futuro, nunca para o passado. Saindo um pouco dessa temática de looping temporal, a gente vai pelo paradoxo de Hilbert, ou o paradoxo do hotel infinito. É um paradoxo que consiste em: você vai em um hotel, você chega ao hotel e tem a notícia que todos os quartos estão cheios. Tendo essa notícia, você vai embora e vai pro próximo hotel. Chegando no próximo hotel, você tem a notícia que estão sendo construídos infinitos quartos para cima. E esses infinitos quartos para cima são separados de uma forma diferente. O dono do hotel, ele decide que toda vez que tem um novo hóspede, você deve mudar para o quarto ao lado. E mudando ao quarto ao lado, sempre haverá um quarto para você, mas o hotel sempre vai estar ocupado. Novamente mudando de temática para outro tipo de paradoxo. É o paradoxo das portas. Se eu tenho 3 portas e eu sei que a porta do meio não tem a saída que eu quero, qual é a chance de eu saber a porta certa? Simplesmente é um 50-50, mas não é um 50-50. Tem uma matemática por trás que explica que a última porta que eu não escolhi é a porta que vale mais, porque em vez de valer 1/3 de chance, ela tem 2/3 de chance. Por isso que, na minha opinião, isso sim é um paradoxo prático, porque eu posso executar e posso me ajudar. E é aí que eu quero tirar a linha de raciocínio. Um paradoxo, para ele poder ser prático, eu tenho que poder fazer ele, ou eu tenho que conseguir compreender ele. E seria a ideia básica de um paradoxo, seria fazer a gente refletir e pensar, porque é uma ideia contraditória, é algo que faz pensar. O do porquê existe o contra, porque é uma antitese. Também há muitos efeitos que a gente pode citar, comentar sobre, como o efeito Mandela, o efeito que consiste em muitas pessoas terem uma crença em algo que não aconteceu, sendo que, para não ter acontecido e muitas pessoas lembrarem, houve algo, como o próprio efeito borboleta. Um exemplo de efeito Mandela é o Monopoly, que muita gente pensa que ele tinha um monóculozinho, mas ele simplesmente não tem. Apesar de que algumas caixas ele sim aparece com monóculo, mas por padrão ele não tem aquele monóculo, mas muitas pessoas acreditam que ele tinha. O efeito borboleta ou efeito caos é um efeito que consiste na aleatoriedade dos eventos de acordo com a sua escolha. Você pode simplesmente atrasar 5 minutos de pegar o seu ônibus, e isso pode definir os seus próximos 20 anos. Esse seria o conceito do efeito caos. Seria a mudança repentina de um padrão de eventos de acordo com um evento específico. Levando em consideração que no efeito borboleta, tudo que você fez indica o que você faz agora. Por exemplo, ter clicado nesse vídeo. Outro efeito muito interessante que eu vou tentar usar de chave para fechar esse vídeo seria o déjà vu, a ideia de que algo aconteceu e você já viveu aquilo. O déjà vu pode ser simplesmente uma memória falha em que você realmente exerceu o ato, mas parando para pensar mais a fundo, e se o déjà vu foi algo que você já viveu? Literalmente, uma vida passada, algo que você realmente já fez, sem considerar nenhuma crença nem nada. O déjà vu, ele é um dos sentimentos mais estranhos de se sentir, porém, ele é um dos melhores. Outro recado que eu queria dar seria que a gente está fazendo um servidor no Discord, ele já tem um link feito, já está montado, vai ser um servidor com o intuito de ter uma comunicação melhor com vocês, poder saber o conteúdo que vocês gostam, um assunto que a gente pode falar, uma sugestão de vídeo de repente. Enfim, muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.